Fala galerinha, hoje é dia da gente revisar prismas e pirâmides, tá bom? Então vamos lembrar a principal característica deles. Prismas e pirâmides são figuras que nós chamamos de poliedros, tá bom? A gente tem que lembrar que os poliedros são diferentes de quem? Dos nossos polígonos. Qual que é a diferença entre os poliedros e os nossos polígonos? Olha aqui, temos dois poliedros aqui, o prisma e a pirâmide. Qual que é a diferença do prisma e da pirâmide para os nossos polígonos? É que prisma e pirâmide são figuras que possuem quantas dimensões? 3 dimensões, ou seja, prismas e pirâmides são figuras que são não planas, tá bom? Figuras não planas. Já os polígonos possuem apenas 2 dimensões. E aí nós temos figuras que são planas, tá ok? Não esqueçam deste grande detalhe. Bom, então vamos lá para o nosso prisma. Coloquei aqui um prisma reto, tá bom? Olha só, para um prisma reto, nós podemos associá-lo a uma caixinha aqui, ó. Isso daqui tem formato de um prisma reto, tá bom? E no outro caso aqui nós temos a pirâmide. Bom, quais são os elementos dos poliedros? Lembram lá dos elementos? Primeiros elementos que nós temos, vou marcá-los aqui, ó, não vou marcar em vermelho não, vou marcar em azul, mudei de ideia, vou marcar em azul. Como que é o nome desses elementos que eu estou colocando esses pontinhos aqui? Eles são o belisco, não é isso? Não, belisco é só pra gente lembrar. O nome de todos esses pontinhos que nós temos em azul aí são chamados de vértices, tá bom? São os vértices do nosso poliedro. Então, no prisma, quantos vértices nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já nesta pirâmide aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vértices, tá ok? Então, em azul, nós temos os vértices. Bom, além dos vértices, nós temos outro elemento que são esses aqui, ó, que agora sim eu vou passar em vermelho. Como é o nome desse elemento que eu estou passando em vermelho aqui? Todos eles no nosso prisma aqui. A gente chama eles de aresta, não é isso? São as arestas do nosso prisma, tá bom? Inclusive, as que estão pontilhadas também são arestas, que são essas aqui, ó. Vamos lá. Marcar as pontilhadas estão numa parte que não é visível pra gente, ela está lá no fundo, né? Se tivesse a parede fechadinha, nós não iríamos conseguir enxergar. E na pirâmide nós também temos as arestas. Muda a quantidade de aresta de um poliedro para o outro? Sim, com certeza muda, né? Para a gente poder conseguir montar ele. Bom, então vamos colocar aqui, escrever em vermelho, que nós teremos as arestas. E borrei os vértices ali. Em vermelho nós temos arestas. Tá bom? Bom, vamos lá então. Além dos vértices e das arestas, o que mais que nós teremos? Nós teremos as faces, que é onde a gente faz carinho, né, para compensar aquele belisco inicial que a gente tinha dado. Deixa eu apagar aqui. Aí. Então, em azul aqui nós temos os vértices. Em vermelho nós ficamos com as arestas. E eu vou pintar em preto aí o que? As faces, tá bom? Então,
Vamos lá. Olha só, eu vou pintar apenas uma face aqui do nosso prisma, que foi essa aqui de baixo, tá bom? Então tá aí, ó, pintadinho para vocês. Maravilha. Que mais que... E a gente tem várias faces do nosso prisma, né? E também temos a face aqui na nossa pirâmide. Quantas faces nós temos nessa pirâmide aqui? Nós temos essa que eu estou pintando e a face que fica aqui embaixo, né, que suporta ela, como é que a gente chama ela? Nós chamamos de base, tá? Então, tanto no prisma quanto na pirâmide, isso que eu pintei ali em preto, a gente chama de face, mas também, neste caso, é a base da nossa pirâmide. E da nossa pirâmide e no nosso prisma. Mas qual é a principal diferença entre um prisma e uma pirâmide? A diferença é que o nosso prisma, nós temos este cara que eu pintei aqui, que nós chamamos de base inferior. Por que base inferior? Porque fica na parte de baixo do nosso prisma. Mas nós também temos uma outra base aqui em cima, certo? Neste caso, quando a base está lá em cima, nós chamamos do quê? De base superior, tá ok? Então, num prisma, em qualquer prisma, nós sempre teremos base inferior e base superior. E na pirâmide, o que acontece com a nossa pirâmide? Nós temos uma base, porém, lá na parte superior, o que é que nós vamos ter? O que nós temos aqui em cima? Olha só, nós vamos ter um vértice, tá bom? Um vértice. Então, essa é a principal diferença entre o prisma e a pirâmide, tá bom? E como é que a gente nomeia nossos prismas e nossas pirâmides? É de acordo com as nossas bases. Como assim de acordo com a nossa base? Olha só, esse prisma aqui, as bases dele têm formato de qual polígono? Ou seja, quantos lados tem a nossa base? Vamos contar lá, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 lados. Então, esse prisma é um prisma reto de base. De base o quê? Quadrada. Tá bom? Então, prisma reto de base quadrada. E a pirâmide tem quantos lados a base dela? Também tem 4 lados. Veja só. 1, 2, 3, 4. Então, também é uma pirâmide de base quadrada. Tá bom? Bom, a partir disso nós podemos analisar esse prisma oblíquo. Olha só, esse prisma aqui de cima era um prisma reto. Por que ele é reto? Porque ele forma um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus com a base. Já esse prisma oblíquo aqui, ó, ele não forma ângulo de 90 graus com a base. Ele está inclinado, tá bom? Ele fica inclinado aqui, ó. Então, ele é um pouquinho torto, tá bom? Essa é a única diferença entre o prisma reto e o prisma oblíquo. Bom, vamos para esses dois exemplos aqui, ó. Coloquei um prisma e uma pirâmide aqui. Vai lá. 5 segundos para pensar em qual é o prisma e em qual é a pirâmide. 5, 4, 3, 2, 1. Isso mesmo. O de cima é uma pirâmide e o de baixo é um
prisma, certo? Bom, como é que a gente faz para identificar o prisma e a pirâmide? Pirâmide sempre vai ter o que na parte superior dela? Um vértice. Olha lá, na parte superior sempre tem um vértice. E o prisma tem o quê? Tem base inferior e base superior. Mas como é o nome de cada um desses dois poliedros? Bom, a nossa pirâmide, a gente vai ter que analisar a base dela. Então, olhem só para a base dela. A base dela está aqui, ó. É esse que eu passei em vermelho. Quantos lados tem a base dela? Tem 3. Então, esse daqui é uma pirâmide de base triangular. Tá bom? Pirâmide de base triangular, porque a base é um triângulo, tá? No prisma, esse prisma aqui vai ser um prisma de base o quê? Conta lá quantos lados tem a base do nosso prisma. Aí você me pergunta, tem que contar a base inferior ou a base superior? Tanto faz, porque ambas vão ser exatamente iguais, tá bom? Então vamos lá, vou contar a base inferior aqui, ó. 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4, 5, 6. Bom, se é um prisma que tem base de 6 lados, como é que é o nome? Não lembra? Então vamos aqui para o nosso quadrinho de polígonos. Coloquei aqui número de lados e o nome do nosso polígono. Então, quando um polígono tem 3 lados, como é que ele recebe o nome? Essa é fácil. A gente chama ele de triângulo. Tá bom? Quando o nosso polígono tem 4 lados, não é quadrado, galera. Pode ser que seja, mas nem sempre é. Quando tem 4 lados, a gente chama de quadrilátero, tá bom? Quando tem 5 lados, o Brasil foi campeão do mundo no futebol masculino. Quantas vezes? 5. E o Brasil é pentacampeão. Então, quando o nosso polígono tem 5 lados, a gente chama de pentágono, tá? Bom, e o Brasil quer ser campeão do mundo quantas vezes? O Brasil está em busca do hexacampeonato. Então, a gente vai ter aqui o hexágono. E quando for a 7ª vez campeão? Quando a gente tiver 7 lados? Heptágono ou heptacampeão, tá bom? Quando forem 8? Octágono. 9, eneágono. E 10 tem que fazer uma forcinha. Lembra lá da aula na sala? Decágono. Tá ok, galera? Então, para a gente fazer a análise do nome do nosso prisma, vai ser um prisma de base, quando tem 6 lados, é o quê? Hexágono. Então, prisma de base hexagonal. Entendido? Lembraram de todos os nossos conceitos iniciais? Maravilha! Então, por hoje é só. Valeu!